folhas, Thaís, fala com a prof. As folhas que a senhora enviou pra gente do mosaico do papel, as A outras prof folhas. tá. E tu me enviou os trabalhos, Thaísa? Não lembro. Deixa eu ver aqui. Agora eu acho que eu não tô conseguindo me lembrar muito bem, mas eu acho que eu não enviei por e-mail. Alguém tá me escutando? Eu também não tô. Ah, bom. Juro que só eu. Ah, Ela saiu. aí voltou. Não, calma aí. Não, Voltou não não. saiu? Entrou. Meu aplicativo parou sem querer. Aham. Ué, tem dois Lua Cunha pra mim, as 10. O meu também. Eu tava achando que era só comigo que tava Oi, meus acontecendo. amores. Voltei. Acho que eu caí, Ah, né? eu também Ah, caí Eu chorando. não tava. Travou tudo, assim. Aí agora eu voltei, tá? O meu também Então, caiu. Thaísa, deixa a prof te falar. Tu me perguntou sobre as folhas, sobre os materiais, né? Na primeira Aham. aula online que a gente teve, eu mandei um material lá nos grupos. A prof Sim. revisou todos os trabalhos que foram encaminhados durante a quarentena, tá? Uhum. E aí eu fui pedindo para que as pessoas fossem me encaminhando esses trabalhos, os alunos fossem encaminhando os trabalhos. Então, eu estou recebendo os trabalhos e confirmando com vocês o recebimento. Então, sempre que Ah, vocês me mandam o trabalho, eu respondo para vocês, ó, recebi o trabalho. E aí isso fica anotadinho lá na minha planilha que vocês enviaram o trabalho, tá? Então, tá. assim que tu puder, Thaísa, vai me mandando esses trabalhos, porque o que Uhum. nós tínhamos acordado inicialmente era que vocês deixassem esses trabalhos para eu receber quando nós voltássemos, né? Uhum. Presencialmente. Só que como a gente ainda tem esse tempo todo aí que a gente não sabe exatamente quando vai voltar, para não ficar tudo acumulado lá para o final, aí eu estou pedindo para o pessoal me mandar. Pode ser foto dos trabalhos, tá? Porque eu sei Uhum. que muitos estão nos cadernos mesmo, vocês não chegaram a digitalizar. Os próprios trabalhos práticos, né, de desenho, do mosaico mesmo, é um trabalho que não tem como mandar assim, né, não tá no computador, então só tira uma foto e me encaminha, tá, Thaisa? Tá bom. Então, lembrando, o primeiro trabalho é sobre a rimsa, empatia. Vocês tinham que fazer uma linha do tempo, Opa, eu já estou aqui na aula de hoje. Vocês tinham que fazer um Desenho. trabalho artístico sobre isso, um Uhum. desenho, né? O segundo era do filme, qualquer um dos filmes daquela lista dos 7 filmes que a prof passou para vocês, enviar a resenha, né? O terceiro era o Diário Criativo, que foi baseado na obra da Yoko Ono, que a gente revisou bastante na primeira e na segunda aula. Falamos um pouquinho, Thaisa, sobre a artista Yoko Ono, então lá nessas aulas online, se tu acessar, tu vai ter como ter contato e lembrar disso tudo. O quarto trabalho era o do mosaico, tá? Aí Aham. também pode mandar. E o quinto era da linha do tempo, que era mais para ver os vídeos. Então, hoje a gente vai falar desse trabalho da linha do tempo, que alguns não entenderam muito bem como era. Então, a gente vai tomar um tempo na aula de hoje só para isso. Ok? Aham. Certo, amor? Então, tá certo. Gente, por favor, eu peço que novamente escrevam os nomes ali, né? Quem que tá aí mais. Acho que só a Kailane, né, que entrou agora. Kailane, tudo bem, amor? Tá me ouvindo? Oi, Sora. Tudo? Tudo bem? Então tá. Tudo. Bem-vinda. Que bom que tu chegou aqui. Galera, vou começar a apresentação do material da aula de hoje. Então, caso tenha algum aluno, algum colega querendo entrar, como eu não vejo, sim, né?
Apesar de eu estar aqui com o acesso no celular, mas fica meio difícil. A prof se concentra mais na apresentação, daí me avisem, tá bom? Certo? E falem com a prof. Certo. Não me deixem sozinha. Que nem aqueles. Tem vários videozinhos agora na internet, né? Antes a prof ficava enlouquecida com os barulhos na sala de aula. Agora a prof fica enlouquecida com o silêncio. Que ninguém fala, ninguém aparece, eu fico aqui sozinha. Não me deixem sozinha. Tá, meus amores. Então, vamos lá. Primeiro exercício, presta bastante atenção, escuta bastante, porque eu vou precisar da participação de vocês, tá? Eu vou compartilhar com vocês um vídeo, que é uns 3 minutinhos, quase 4. E nesse vídeo, vocês vão ver várias imagens, tá? São imagens de obras que foram feitas ao longo da história da arte. Então, desde lá do primórdio, do início, até mais o tempo não tão atual, mas até ali a arte mais atual, tá? Então, o exercício é o seguinte, presta atenção, que eu preciso da participação, tá? Pode ser até pelo chat depois, mas eu vou precisar que vocês conversem comigo, tá? O exercício é o seguinte, vocês vão ver, vão assistir, olhar esse vídeo, olhar as obras. E eu quero que vocês observem o que vocês perceberam que foi mudando ao longo dessas obras que a prof escolheu aqui. É claro que é uma escolha, né, gente? Porque é muita coisa que foi produzida de arte durante toda a história da humanidade. Então, a prof fez um recorte, uma escolha de algumas obras, e a gente está falando mais da história da arte, das artes visuais, né, do desenho, da pintura e alguma coisa de arquitetura, a prof está colocando aqui, tá? Então, também tem esse recorte no sentido de ser as obras mais das artes visuais, tá? Que a gente está trabalhando. Entenderam? Sim. Sim. Tá? Então, olha o vídeo, presta atenção nas obras, observa o que vai mudando ao longo do tempo, anota aí no caderno de vocês, anota aí no material que vocês tiverem, ou na cabecinha aí de vocês, e quando terminar o vídeo eu volto para vocês me dizerem o que vocês observaram que foi mudando, tá? Teve de diferenças, assim. Não existe certo e errado nessa nossa brincadeira, nesse nosso exercício, tá? O importante é exercitar ali o olhar, prestar atenção naqueles trabalhos, em tudo que está aparecendo, e anotar o que vocês perceberam de diferença, tá? Ok? Sim. É um monte de imagens, muitas imagens bem bonitas, de trabalhos muito bonitos, tá? Que a prof escolheu. Então, preparem os cadernos, abram os olhos, prestem atenção. Esse vídeo foi o vídeo que eu mandei hoje, agora de manhã, pelo WhatsApp, tá? Então, quem não estiver conseguindo ver também aqui na videochamada, se quiser ir lá para o vídeo que eu mandei no WhatsApp, já vai lá, tá? Por isso que a prof, inclusive, mandou esse vídeo pelo WhatsApp, para a gente ter essa possibilidade. Aliás, peraí, deixa eu só... Peraí, gente. Você está apresentando. Ai, às vezes a prof é meio se atrapalha aqui. Uma janela, tela inteira. É isso aí mesmo, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou pegar o videozinho aqui e a gente vai poder ver. Certo? Então, lembrando, olha o vídeo, presta atenção nas imagens que aparecem no vídeo e, principalmente, observem as mudanças que foram acontecendo. É um vídeo que não tem som, tá, gente? É só as imagens mesmo. Então, tá aí, ó. Aqui nessa parte está escrito, ó. Peraí, ai, gente do céu, já tá indo muito rápido. Só um minutinho aqui, vou voltar. Então, linha do tempo da história da arte. Olha, o que mudou? Como essas obras foram mudando e o que vocês observam de mudança. Eu vou ficar quietinha agora, senão não para de falar.
Estão vendo? Sim. Ok. E observem que algumas imagens a gente já conversou um pouco mais, porque diz respeito ao período artístico que a gente está estudando, tá? Então já dá uma observada nisso também. Observem os temas que são trabalhados também, né? Que temáticas que estão sendo apresentadas aí nas imagens. Tá quase terminando, presta atenção. Observaram? Agora eu vou chamar alguém aqui que está querendo entrar. Vamos lá, então. Começou a apresentar a conversa agora. O que vocês observaram de mudanças? Pode conversar no chat, se tiver vergonha de falar. Pode conversar, né? Ligar o microfone e falar com a prof também. O Iago está com o microfone ligado. Quer falar, Iago? Ô, Sura, eu não sei se eu vou estar certo, mas eu acho Não que existe certo e errado, só falar. Vai bom, lá. eu acho que eu vi um pouco de mudança de cultura e também bastante mudança da como a obra foi feita. Exemplo, Uhum. por exemplo, nas primeiras imagens tinha algumas obras que foram feitas no papel, quer dizer, uma pintura, Aham. e depois foi passando por umas obras mais físicas, umas estátuas. Uhum. Ok, muito bom, Iago, essas observações. Quem mais quer falar? Que Eu. mais que teve? Então, mudanças. O Iago falou que ele viu mudanças na cultura ali, né? Que ele observou a partir das imagens, né, das obras, que refletiram algumas coisas que estavam acontecendo na cultura, na sociedade, ali na situação, e também em relação à técnica, né? Mudanças na forma como pintaram, na forma como faziam as esculturas. Quem mais? Eu. Eu Professora, quem? o- Ah, professora, eu percebi que na escultura, as esculturas, ao longo do é o tempo, Luana. eles queriam, assim, cada vez
e deixando elas maiores. Eu percebi E isso. deixando maiores, mudança no tamanho, né? Sim, desde aquele escultura pequenininha até o estádio de Qual Roma. escultura pequenininha que Aqui tu aparece no identifica ali? começo. Aquela da mulher ali, que é um corpo É, feminino, tá? Isso. E é. depois aí tem as outras lá, grandonas, né? Aham. Todas. Isso aí, As Lua. Quem esculturas mais? gregas. Isso, né? Quem mais? Que mais? De tema. Tema no sentido assim, a temática que o artista usava para pintar, para fazer as obras. O que que vocês observaram que viram ali de temáticas diferentes? Quem gostaria de falar nesse sentido? Fala com a prof. Temáticas. Tema no sentido assim, cotidiano, ou então religião, ou então paisagem. O que que vocês observaram ali o tema que o artista usava para fazer a sua obra? O que que tu observou, Lu? Se quiser falar comigo. Hum, Mudaram um pouco, né? Tiveram algumas coisas que ficaram muito parecidas e outras que depois começaram a modificar. Fala, fala. Pode chutar, não tem problema, não precisa se preocupar se Eu tá certo, se percebi tá que errado. eles fizeram uma arte da Guerra França, né? Apareceu obras que tinham relação com situações de guerra, né? De revoluções, de lutas. Sim, É, Lua, querendo ou não, isso é um tipo de expressão, né? um tipo de tema e de forma de se expressar também que aparece, com certeza. Quem mais? Eu acho que esse que tu tá falando especificamente é um que fala da Revolução Francesa. Até depois eu vou É. falar um pouquinho, tá? Isso aí, Lua. Quem mais? Que Eu outro tema que percebi. aparece muito? Muito, muito, muito. Várias vezes, recorrente, que a gente vê nessas obras ali. Alguém sabe me dizer? Desconfia do que eu tô falando? São relíquias, por exemplo. Não, relíquias não. São lugares assim especiais, como o Coliseu lá. E é alguma coisa assim do tipo, só que não veio a resposta. Da arquitetura, né? Eu botei poucas coisas, a gente não chegou a ver tanto sobre arquitetura aqui, tá? Mas eu coloquei lá no início algumas obras como arquitetônicas, como o Coliseu, algumas igrejas, né? E a questão que eu estava falando especificamente é interessante o que tu observa, sempre que a gente exercita até a forma de falar, tá, gente? Às vezes a gente vê algumas coisas e não consegue muito bem expressar isso, mas é importante a gente tentar expressar, porque assim a gente vai organizando o nosso pensamento também, os nossos estudos, as nossas reflexões, né? Mas o que eu estava falando nesse sentido era muitas coisas que tinham a ver com uma religião. Que religião que era? Quem sabe dizer que religião que aparece muito aí nos temas de algumas obras artísticas? Cristã. A religião cristã, sim. Eu botei Isso mesmo. Isso, amor. Então aparece bastante, vocês viram que aparece bastante nas obras que a prof escolheu ali, não é à toa que a Sim. prof tenha escolhido essas obras, né, e não tem a ver, assim, com a questão de, tipo, pregar uma religião ou não, mas é porque aparece muito mesmo, e a gente vê muito essas obras, porque tem um período muito grande da história da arte que é bastante focada na religião cristã, tá? Sorry. Quem mais? Nossa. Fala, amor. Eu percebi também que, como foi passando de cada arte, os rostos estavam sendo bem mais detalhados. Olha isso aí, isso é interessante também, Percebi isso também. Thaísa. O A jeito. mudança na fisionomia, né? Porque assim, lá no iniciozinho a gente nem vê o rosto, né? A gente Aham. vê lá umas formas, daí vai se evoluindo uma certa técnica da arte, e aí a gente vê já rostos bem bonitinhos, e aí tem um momento da história da arte que os artistas pensaram muito, estudaram muito a questão da anatomia, e aí a gente vê isso refletido nas obras de arte também. E depois, mais adiante, passa por um período que volta a não ter
a não ter uma preocupação tão grande na questão realista, né, de como colocar ali as obras, a anatomia, mas tem uma preocupação maior com a expressão, lá mais para o final. Então, vocês veem como é legal, Thaisa, obrigada por ter compartilhado essa tua observação, porque isso foi modificando, foi oscilando, né? Conforme a gente vai vendo na linha do tempo ali da história da arte, tá? Mais alguma coisa? Vai lá, falem comigo. Eu percebi que apareceu muita arte grega, tanto A arte de grega tela apareceu bastante. e escultura. Isso, a gente lá no início apareceu, né? Porque além de ser um período da história da arte, a prof vai falar daqui um pouquinho para vocês, a gente vai falar de um período histórico, da história no sentido geral também. Então, por isso que apareceu ali a arte grega, a egípcia também, tá? Isso aí, apareceu bastante lá no início. Mais algum apontamento aí, gente, que vocês tenham observado? Deu para ver direitinho o vídeo, né? Olhem depois de novo ele, assim, deem uma olhada com mais calma. O Luan tá com o microfone ligado, Luan, dá uma desligadinha aí. Peraí, só. Tá, se quiser falar, pode ligar, não tem problema, só porque daí a gente ouve tudo que tá acontecendo aí. Gente, e aí, o que a gente observa, aliás, que a prof ia falar para vocês, esse vídeo fica com vocês e eu vou mandar depois um outro vídeo com as mesmas obras, mas que eu vou falar para vocês que período que está situada essa obra, que estilo artístico ou movimento artístico que está situada essa obra, tá? E aí a gente vai entender ainda mais os motivos pelos quais a prof fez essas escolhas, tá? De determinadas obras. Tá, amores? Então a gente vai agora, depois de fazer esse exercício, de olhar as obras, né, olhar essa trajetória, como se a gente tivesse entrado numa espécie de uma linha do tempo da história da arte. A gente olhou várias obras, né, não todas, porque não tem como, a prof tem que escolher. Então, a gente fez exercício, olhou, observou quais foram as modificações que foram ocorrendo ao longo dessas imagens. A gente conversou um pouquinho o que observou de diferença, de mudança, né? Agora a gente vai falar, então, sobre aquele material da linha do tempo da história da arte. A prof vai, de novo, compartilhar uma tela com vocês, e agora vai ser uma parte mais... bem mais, assim, de... Opa, não é essa. Bem mais da gente... da gente observar essa parte mais teórica, tá? Então, para a gente entender todas essas mudanças, todas essas situações que foram modificando, que a gente observou nas próprias obras que foram modificando, é interessante, é um exercício interessante a gente fazer, a gente entender o que se passava no mundo, o que estava acontecendo nesse processo todo, para a gente compreender essas mudanças que a gente vê nas obras, tá? Porque não é à toa que as obras vão mudando, não é à toa que os artistas mudam a sua forma de expressar, não é à toa que a gente observa que existe um jeito de fazer arte num determinado período da história da humanidade e um outro jeito de fazer arte num outro determinado período da história da humanidade. E é isso que a gente está estudando quando a gente estuda a linha do tempo da história da arte, tá? Então, a gente vai ter três coisas que a gente vai observar aqui nessa linha do tempo da história da arte. Uma das coisas, uma das questões que a gente observa são alguns marcos, algumas situações muito importantes que aconteceram em determinados períodos, que aí a prof vai dizer que no caso aqui são 4 marcos importantes que a gente vai estudar. Esses marcos, eles vão separar períodos da história geral da humanidade. Então, a gente vai ver aí esses períodos e a separação desses marcos, né, essas situações que marcaram as separações desse período. E, além disso, a gente vai ver também que dentro de cada um desses períodos
da história da humanidade, né, que a gente identifica, que os historiadores identificam, né, como momentos específicos da história, a gente vai ver que vão ter manifestações específicas de arte também, tá? Então, são coisas diferentes, são 3 coisas diferentes. O marco teórico lá, o marco histórico, que separou os períodos artísticos, os períodos históricos, os próprios períodos históricos, que a gente vai ver ao longo da história da humanidade, e os movimentos artísticos, tá? É isso que é a bagunça aí. Estão me ouvindo? Dá um grito. Sim. Oi. Não dormam, não me deixam sozinha. Então é isso. O primeiro marco que a gente vai ver importante, e aí, gente, vai prestando atenção, porque que parte da história da arte a gente está estudando? Quem lembra para me dizer? A bizantina? Bizantino, isso, tá? Esse é um deles, tá? Então, presta atenção enquanto a prof vai falando os marcos teóricos, os marcos históricos e as separações ali dos períodos históricos, para ver se vocês identificam em qual período histórico que está ali a arte bizantina, tá? Presta atenção. Depois eu vou contar para vocês, se no final ninguém descobrir, mas eu tenho certeza que vocês vão descobrir e vão me falar, tá? Primeiro marco importante que definiu uma separação de 2 períodos históricos na história da humanidade foi a invenção da escrita, gente, tá? Então, a gente está falando lá do período do início das civilizações humanas, né? No início quando o ser humano começou a se organizar e a ser o ser humano, né? Nas suas sociedades. Antes, nesse período, da pré-história, que a gente chama, o ser humano não sabia, né, não escrevia. Ele fazia se manifestava de outras formas, se manifestava através da dança e se manifestava, antes mesmo da escrita, através da própria arte, do desenho, né, e a gente vê aqueles desenhos nas cavernas, né, e tudo isso. Então, a partir desse período em que se desenvolveu a escrita, os historiadores identificam como um período, então, da antiguidade. Então, antes da invenção da escrita, era a pré-história, e é pré-história porque é pré-invenção da escrita, tá? Depois que o ser humano inventou a escrita, os historiadores identificaram, então, o período da antiguidade, tá? Aí vai acontecer uma série de situações lá no Império Romano, que a gente conversou, né? No Império Romano do Ocidente, do Oriente, vão ter aquelas as invasões bárbaras. Lembra que a gente deu uma conversada na semana passada? Lembra que eu falei para vocês que o Império Romano ele foi dividido em 2, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente? E essas 2 divisões, essa divisão ela é bem importante porque situações que aconteceram em um dos lugares e no outro vão marcar uma separação também histórica, tá? Então, aconteceu lá a queda do Império Romano do Ocidente, né, que foi lá a tomada de Roma, lá no Império Romano do Ocidente tinha a capital que era Roma, no Império Romano do Oriente tinha a capital que era Constantinopla, né? E aí, o Império Romano do Ocidente foi o primeiro que foi tomado lá pelas invasões, tá? Em 470, lá depois de Cristo, aconteceu essa tomada de poder e isso marcou a separação de um período histórico também. Então, se antes disso a gente estava falando sobre a antiguidade, a partir da queda romana, da queda do Império Romano, a gente vai falar da Idade Média. Né? Os historiadores identificam como muitas coisas, muitas situações culturais, sociais, históricas, que vão identificar esse período da Idade Média, tá? Daí, minha gente, Constantinopla, que é onde teve lá a produção artística da arte bizantina, que a gente viu bastante, foi
permaneceu no poder dos romanos por mais tempo do que o Império Romano do Ocidente, né? Mas lá em 1453, por várias questões de crise econômica, política, sempre é interessante de ver, assim, que esses períodos, essas situações todas que vão acontecendo, tem a ver muito com questões políticas, econômicas, sociais que estão acontecendo na época, tá? Então, nesse período também tava várias crises lá no Império Romano, né, do Oriente, lá na capital, que é Constantinopla. Os outros povos estavam começando a invadir de novo, e finalmente nesse período, 1453, os turcos invadiram lá a Roma, tá? A Roma não, a Constantinopla, esse Império Romano do Oriente. E aí aconteceu a separação histórica do período da Idade Média para o período da Idade Moderna, né, que vocês estão vendo aí. Então, isso tudo marcou esse período histórico, tá? E depois, lá em 1789, vai rolar, então, essa Revolução Francesa. O que era a Revolução Francesa? O pessoal lá na França tinha uma organização política que era de muita desigualdade, assim, era um país que estava vivendo uma situação rural, mas tinha muita desigualdade. Eles estavam separados em 3 classes, tá, gente? Os primeiros lá eram o clero, né, que era a igreja, que dominava lá tudo. Depois tinha a nobreza, que estava na segunda classe, e a terceira classe eram os trabalhadores urbanos, os camponeses, a burguesia. E essa terceira classe era a que mais estava sendo prejudicada nesse momento, assim, estava vivendo uma situação de muita fome, muita pobreza, porque tinham impostos que eram cobrados pelo clero e pela nobreza muito altos. E aí eles se revolucionaram em relação a isso, se revoltaram em relação a isso, e começaram a lutar pelos seus direitos, e isso ficou conhecido como Revolução Francesa. E aí, gente, isso tudo que mudou a situação política lá da França vai definir, segundo os historiadores, também uma divisão no contexto geral da história. Então, se antes a gente estava vivendo a Idade Moderna, segundo os historiadores, a partir de agora a gente vai viver, e aí tem nomes diferentes para isso, tá? Tem gente que acredita que acredita na nomenclatura do contemporâneo, idade contemporânea. Tem outros historiadores que usam a palavra modernismo para modernidade também, para definir essa separação, tá? Mas aconteceu uma mudança ali nas questões históricas, tá? E depois, mais adiante, mais ali na virada do século XX, a prof não botou um marco específico, tá? Mas muitas coisas aconteceram aqui, aconteceu a invenção da fotografia, do cinema, né, em termos de arte, também tiveram lá os períodos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, tudo isso mudou também um pouco a estrutura lá da organização social, e aí, né, histórica, e aí a gente chama que teve um período também que foi dividido, então, o modernismo e o pós-modernismo, tá? Mas isso também é contraditório. Tem alguns historiadores que acreditam que isso realmente tá certo, tá, né? É isso aí, tem outros que propõem outras nomenclaturas, tá? Estão me ouvindo, gente? Dá um oizinho aí para mim. Sim. Agora eu quero saber de Sim. vocês. Então, a gente viu essas brevemente, tá, gente? Porque, assim, a prof não vai entrar nos aprofundamentos de cada uma desses marcos históricos, porque isso vocês veem mais na disciplina de história, né? Mas é mais para a gente ter um panorama geral do que aconteceu até agora ali e para a gente entender as divisões dos períodos históricos, tá? Então, a gente já viu agora esses 4 marcos, né, históricos que dividiram
os períodos que a gente tem aqui embaixo, nessa partezinha aqui, ó. Então, a gente tem a pré-história, antes da invenção da escrita, entre a invenção da escrita, a queda do Império Romano do Ocidente, mais ou menos, né? Porque também não é tão certinho assim que acontece. Essas questões. A gente tem o período da Antiguidade. Entre a queda do Império Romano do Ocidente e a tomada de Constantinopla, a gente vai ter a Idade Média. Depois a gente vai ter, entre a tomada de Constantinopla pelos turcos e o início da Revolução Francesa, francesa, a gente vai ter a Idade Moderna. Depois do início da Revolução Francesa, que a gente vai... Ai, gente, eu tô falando só francesa, que isso? Francesa, a gente vai ter o modernismo, a Idade Contemporânea e o pós-modernismo, né? Enfim, que aí também tem contradições aí nessa definição. Agora eu quero que vocês me digam onde que está situada, nessa história toda aí que a gente viu, onde é que está produzida a arte bizantina? Alguém sabe me dizer? A arte bizantina, o estilo românico e gótico, que a gente também deu uma pincelada, mas vai ver melhor na aula que vem. Quem sabe me dizer? Onde é que tá? Aí tem que me dizer ali, ó. Na Idade Média, da queda do Império Romano do Ocidente. Isso, Idade Média, tá, gente? Então aqui, ó, pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna. A gente tá falando, no período que a gente está estudando a história da arte, na Idade Média, que é esse período que está separado entre esses dois marcos teóricos ali, ó. Queda do Império Romano do Ocidente, tomada de Constantinopla. Ai, Jesus do céu, a prof tá toda enrolada. Tomada de Constantinopla pelos turcos, tá? Então, é exatamente nessa partezinha aqui, ó, que vai estar o período artístico que a gente está estudando, tá? Vou mostrar para vocês, então, agora, olha que legal. Agora a gente vai ver, então, as produções, as manifestações artísticas, os estilos, as escolas artísticas que foram sendo produzidas em cada uma dessas partes, desses momentos aí que a gente viu. E isso tem a ver com o vídeo que a prof mostrou lá no início, tá? Então, lá, ó, na pré-história, o estilo de arte que era produzido era a arte rupestre, né? Que estava muito vinculada às questões da própria vida ali do ser humano, né? O ser humano registrava nas cavernas, né? De um jeito muito simples, com os próprios materiais que tinham ali no momento, né? Com a terra, com o próprio sangue dos animais, eles pintavam, registravam nas cavernas essas imagens, né? Que aos pouquinhos foram evoluindo, também faziam esculturas, aquela primeira escultura que a gente viu lá, bem pequenininha, que é a Vênus de Willendorf, foi produzida também nesse período da arte rupestre, então era uma escultura muito voltada para fertilidade das mulheres, por isso que ela estava, né, a mulher ali foi esculpida com seios fartos, com quadril farto, tá? Isso era arte que era produzida lá na arte rupestre, né, no período da pré-história, tá? Arte rupestre. Na antiguidade, dá um gritinho para ver se eu tô aí, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Ali na antiguidade, gente, ali lá na antiguidade, né? Na antiguidade, a gente vai ter, então, as artes que foram produzidas pelos egípcios, pela arte grega, arte romana, tá? Então, apareceu também lá no início do vídeo que a prof mostrou para vocês essas imagens, né? Dessas obras, desses trabalhos que eram produzidos nesse período. Foi um período que foi muito desenvolvido, assim, técnicas muito elaboradas de construção, né, de arquitetura. A gente vê também uma produção artística mais elaborada, né, do que na pré-história, por exemplo. Então, eles tinham uma técnica de fazer esculturas muito realistas, né, que mostravam muito a questão da anatomia, né.
E essas produções dos próprios egípcios, que têm características específicas, né, na arte egípcia, a arte grega tem características específicas, mas na antiguidade essa era a produção artística que estava sendo desenvolvida. Aí, olha só, nesse período aqui, ó, que a gente está estudando, estão vendo ali, ó, o Justiniano que a gente viu, que é aquele mosaico, né? Então, nesse período da Idade Média, a gente vai ter o estilo bizantino, que a gente conversou bastante na aula passada, né? O estilo românico e gótico, que a gente ainda vai conversar no próximo encontro. Mas todos eles estavam muito vinculados à religião católica, né? Porque como a gente viu antes ali, ó, da produção lá do Império Bizantino, a gente tinha a arte cristã primitiva. No início, a arte cristã, o cristianismo ele não era aceito, né, como religião oficial, então as pessoas faziam escondidas as suas artes, né, e estavam lá o pessoal que levava adiante os ensinamentos de Jesus Cristo, eles tinham que se esconder e tudo mais. Depois passou por esse período em que a religião passou a ser oficializada lá no Império Romano. E aí a gente vai ter essa produção artística aqui toda muito relacionada com as obras, com a questão religiosa, a questão da religião cristã, tá? E aí, gente, no período da Idade Moderna, a gente vai ter uma série de modificações em termos de produção artística. A gente vai ter o Renascimento, a gente vai ter um desenvolvimento da ciência também um pouco maior. Então, a gente vai ter uma volta, vai ter uma produção mais elaborada, uma técnica mais, de novo, de arte que voltava a ser muito... que se preocupava muito com a anatomia também, né, com essas questões de... A gente vai ter o desenvolvimento da perspectiva, que é aquilo de a gente olhar para uma obra. Vocês estão vendo que aqui, ó, dá bem para ver aqui nesse mosaico que a gente tem do período bizantino, do Justiniano, a gente vê que é uma obra bem, né, frontal, assim. Então, a gente só enxerga esses dois planos, né, aqui, ó. Vendo só não dá para ver uma diferença de o que tem na frente, o que tem atrás, tá tudo num só plano, né? E olha aqui a Mona Lisa, ó, que é um exemplo, né, que sempre se traz da arte no Renascimento. Vocês estão vendo que dá para ver ali, ó, que a Mona Lisa tá bem para frente e para trás tem toda uma paisagem? Fala ali com a prof, estão ouvindo? Sim. Sora, o Bernardo está pedindo para você aceitar ele. Interromper compartilhamento. Mas eu não sei se eu recebi... eu acho que eu não recebi... Não tenho aqui, ó, gente. Ele não me mandou a solicitação. Para ele tentar de novo, tá? Isso, eu vi o chat, tá? E a aula já está realmente acabando, mas depois eu compartilho com ele. Mas de qualquer forma, se ele quiser entrar, diz para ele tentar de novo acessar o link, porque eu não recebi não recebi o pedido dele para entrar na aula, tá? Estão ouvindo, amores? Sim. Aí vocês viram aqui, falem comigo da diferença do Justiniano lá para Mona Lisa. O que vocês estão vendo? Viram que tem uma diferença na questão da profundidade, que a gente consegue ver que a Mona Lisa tá na frente, tem coisas atrás, e o do Justiniano não, tá tudo num plano só, né? Conseguem ver essa diferença? Sim. Dá para ver, Sim. né? Porque nesse período aqui, ó, do Renascimento, a galera conseguiu desenvolver uma técnica, uma forma de pintar que trabalhava essa perspectiva, né? Ou seja, essa noção de vários planos, tá? Então, foi só nesse período aqui que se desenvolveu essa técnica, tá, gente? E vejam só que até ali, ó, até esse período aqui, até lá o realismo, né, que aí teve todas essas escolas aqui, esses estilos diferentes de produzir arte, né, teve o Renascimento, depois teve o Barroco, e cada escola que ia se desenvolvendo,
era muito porque os artistas pensavam que o jeito que estava sendo feito a arte antes não era o ideal. Então, eles propunham outras coisas. O pessoal que trabalhou no Barroco, por exemplo, eles achavam que quem estava fazendo arte lá no Renascimento, que os artistas que estavam fazendo as artes lá no Renascimento, eles não estavam, que não estava tão legal a forma como eles pensavam, essa equilíbrio entre razão e emoção que eles sempre buscavam, né, ali no Renascimento. E aí o Rococó veio para trazer as emoções. Então a gente vai ver obras assim que tem eles têm umas fisionomias muito sofridas, aí o corpo todo retorcido, porque eles queriam trazer isso para a obra, tá? Então cada escola vai trazendo um jeito diferente de pensar a arte e um jeito diferente de produzir a arte, tá? Por isso que a gente vai e aí, depois de um tempo, né, não foi na hora assim que eles se disseram, nós somos do Renascimento. Não, depois de um tempo que os historiadores começaram a olhar aqueles materiais todos, eles conseguiram identificar características específicas que vão dizer que, esses artistas são do Renascimento, esses artistas são do Barroco, esses artistas são do Rococó, tá? E vejam só que até que assim, até esse período aqui, até o realismo e tal, não tinha ainda a invenção da fotografia, tá, gente? Só depois que teve esse desenvolvimento tecnológico, né, e tudo mais, que eles conseguiram fazer a primeira máquina fotográfica, foram desenvolvendo isso, depois, logo mais, teve o cinema. Isso tudo mudou muito a forma como os artistas produziram as suas obras, porque agora... Antes, a galera se preocupava muito em reproduzir o que tinha na natureza, né? Eles não tinham a fotografia para fazer isso, né, por eles. Então, era necessário que os artistas pensassem e fizessem, inclusive os retratos eram muito feitos por artistas, né? Os artistas desenhavam as pessoas, não tinha retrato tirado por fotografia. Depois inventou-se desenvolveu-se lá as máquinas para fazer a fotografia. Aí já mudou tudo na forma de se expressar artisticamente, né? Porque aí a fotografia podia retratar a realidade de uma forma muito mais eficiente que o próprio artista. Então, o artista teve que se reinventar e pensar outras formas de se manifestar, tá? E também tiveram as guerras, então não fazia mais muito sentido reproduzir a arte bonitinha, do jeito que era feito até agora, tão realista. Os artistas começaram a se preocupar em mostrar a realidade que estava acontecendo, e aí tiveram todos esses movimentos aqui, né, no modernismo, que foi um período muito importante para a arte no mundo, tá? Teve o impressionismo, o expressionismo, o cubismo, o futurismo, tudo isso escolas diferentes que pensavam muito sobre como produzir a arte, e eles se questionavam mais do que nunca, mais do que em outros períodos artísticos, sobre o que é a arte. Por isso que a gente vê que volta a ter, que aí tem um estilo mais abstrato também de produzir a arte, né? Porque os artistas começaram a pensar, a gente quer que as pessoas olhem essas obras e sintam o que eu estou sentindo, tá? Então aí começou essas mudanças todas. Aqui a prof botou uma obra do Marcel Duchamp, que é um artista muito importante lá do modernismo, e olha a escultura que ele fez. Olha como é diferente das esculturas lá gregas. Alguém quer comentar comigo sobre essa escultura? Essa aqui, do cantinho, que é um banquinho com um pneu de bicicleta. Estão vendo? Fala com a prof. Sim, eu tô vendo. Olha como é diferente. Sim. Né? Não é mais realista. E é assim, e ela quer questionar alguma coisa, né? Porque não é possível, o cara não pegou e não produziu lá no barro a escultura humana, a forma humana, né? Como o pessoal lá desde a antiguidade fazia. Não, ele pegou um banco, daí ele colocou a bicicleta, a roda da bicicleta, então ele estava pensando uma série de coisas para também questionar o que é a arte, o que é a escultura. Né? Que a escultura pode ser produzida de outras formas, tá? Pode ser produzida com coisas da vida real, tá, gente? Então, isso tudo foram várias modificações que foram ocorrendo,
E quando a prof mandou para vocês o vídeo, olhem lá de novo, lá eu vou interromper o compartilhamento, que já está finalizando a nossa aula. Lá durante a quarentena, a prof mandou lá para vocês a linha do tempo da história da arte, tá? Que eu dei uma conversadinha lá com vocês. Então, dá uma olhada de novo para esse vídeo. E esse era o exercício um pouco desse material que a prof encaminhou um tempo atrás, tá? Para a gente conseguir ver como se entrasse numa máquina do tempo e a gente conseguisse entender um pouco mais por que a arte muda tanto e por que é tão diferente as obras que eram feitas lá no período da Antiguidade Clássica, Grécia, Roma, e agora, né? Por que às vezes são rabiscos diferentes, né? Às vezes a gente questiona muito a arte abstrata, mas tem a ver com o pensamento artístico que também mudou e com questões na cultura, na sociedade que mudaram, tá? Gente, um falatório da prof, né? Como é que vocês estão em relação a isso tudo? Alguém tem alguma dúvida que queira perguntar? Conseguiram entender mais ou menos? Não precisa decorar os períodos, tá, gente? Isso é para a gente ter uma noção geral do todo, tá? Não precisa decorar essas coisas, mas é para entender. Olha onde vocês estão situadas, a Idade Média lá. Então, antes estava sendo produzido, era o período da Antiguidade, depois veio o modernismo. Então, a gente sabendo isso, a gente consegue se situar e entender melhor a arte que era produzida nesse período, tá? Quer falar, Thaísa, com a prof? Tu que está conversando bastante com a prof? Eu gosto. Eu só não tô com nenhuma dúvida mesmo. Deu para dar uma situada, né? Deu. Tá, o objetivo é esse. E aí, gente, depois a prof vai mandar de novo aquele mesmo vídeo com as imagens, só que daí a prof vai dizer que períodos que eram. Então, vai ser legal porque a gente fez um exercício primeiro de só olhar, sem saber que período que era, sabendo que era mais ou menos, né, uma linha histórica e que tinha uma questão de tempo ali, de período, né, do mais antigo para o mais atual, mas sem saber, né, o que era pré-história, o que era antiguidade, o que era e quais estilos eram, né, quais manifestações artísticas e movimentos artísticos eram. E aí depois vocês vão poder reassistir esse vídeo entendendo um pouquinho mais dessa noção geral, tá? Tá bom. Kailane, dá um oi pra prof. Luan, dá um oi pra prof. Iago, dá um oi pra prof se quiserem aparecer. Oi. Oi. Tudo certo? Conseguiram compreender